Olá, rapaziada, está no ar o Papo Solto desta semana. Um oferecimento, Governo do Estado do Amazonas, Prefeitura Municipal. E o nosso entrevistado de hoje é uma pessoa que eu conheço há tantos anos e tem uma relação não contínua de contato físico, mas sempre foi uma pessoa que eu gostei em toda a minha trajetória como comunicador e como um profissional da comunicação do Estado do Amazonas. Com a gente, Fabrício Lima. Bom te ver, né, gente fina? Deixa eu fazer assim. Pronto. Fabricinho, tudo bem, meu brother? Graças a Deus, tudo ótimo, muito feliz com as oportunidades que o Pai do Céu está me dando aí de viajar o mundo, de viver daquilo que eu gosto e olhar para trás e ter orgulho da história que eu construí, né? A história começou no Dom Pedro, né? Eu entreguei folheto para inauguração do La Salle em 82, a secretaria da escola ficava na paróquia Nossa Senhora do Rainha dos Apóstolos, ali no Dom Pedro, onde funciona até hoje, e a gente entregava, eu tinha 7 anos, eu entregava panfleto de divulgação da escola que ia inaugurar, e lá eu estudei, né, até me formar no ensino médio, depois fui fazer faculdade de comunicação, mas a minha vida com o movimento estudantil, sempre envolvida com esporte, e graças a Deus foi isso que formou, né, me formou como pessoa, me formou como pai, como amigo, como atleta. E graças a Deus acabou contribuindo com a minha história, né? Ter uma história de vida como a sua é gratificante, como de muitos outros jovens, né? Ainda mais a gente que gosta da cidade onde moramos, só fazemos o bem sem olhar a quem. Eu acho que todas as pessoas que são calcadas nisso têm um futuro. Agora, você cresceu tanto, mas como você, não era só o lado estudantil e tudo mais, né? Você novo foi político, né? Com quantos anos você entrou na política? Eu comecei na vida pública, entre aspas, né, com 15 anos. Eu fui presidente do Grêmio do Colégio, depois fui presidente da União Municipal de Estudantes Secundaristas. Com 21 já era conselheiro consultivo de governo do então governador Amazonino Mendes. O Alfredo era vice-governador, depois virou prefeito. Né? Aí quando o Alfredo virou prefeito, virei assessor do prefeito Alfredo Nascimento, no primeiro mandato. Depois fui secretário dele, logo em seguida virei vereador. E aí foram 4 mandatos de vereador consecutivos. Fui 2 vezes secretário de esportes do prefeito Amazonino Mendes e depois do prefeito Arthur Vigílio Neto. Depois fui secretário de governo do então governador José Melo, depois do governador Davi Almeida. Eu acabei assumindo algumas vezes a secretaria de esporte, tanto da prefeitura quanto do estado, e pude ali, de alguma forma, contribuir para que as pessoas pudessem viver aquilo que eu sonhei enquanto eu era atleta, né? Eu tentava sempre olhar o lado daquilo que eu vivia, né? Então... E o interessante de tudo isso, que deu para perceber em vários momentos da sua vida, né? E eu posso tentar retroceder nesse espaço e nesse tempo, quando você era secretário da Prefeitura Municipal de Manaus do Esporte, quando você atendia a gente lá no Eldorado, que eu te levei o projeto Mova-se Manaus, né, que não deu para você implantar, mas, no entanto, o poder da criatividade, e você continuou olhando para esse lado do esporte. Foi quando você implantou, né, a pista livre na Ponta Negra. Na Ponta Negra, né? Quais foram as dificuldades de implantar a pista livre na Ponta Negra no teu olhar hoje? Porque naquela data e naquele momento... Há 11 anos atrás, né? É engraçado assim, olhar para trás e ver... Manaus tem 160 complexos esportivos. Eu fiz 80. Que legal. A faixa da Ponta Negra foi um projeto meu de 11 anos atrás. A reforma da Ponta Negra foi um projeto meu enquanto vereador. Depois eu pude ajudar como secretário na parte esportiva. A construção da pista de skate da Ponta Negra também é projeto meu. Né? O movimento de corridas de rua em Manaus começou com um projeto meu, inclusive, na época, né? Com o então presidente da Federação de Atletismo, que era o Borges. E a Ponta Negra foi muito complicado, porque não era cultural. Não era cultural correr na rua em Manaus. Não era cultural andar de bicicleta. Então eram coisas que iam na contramão daquilo que se fazia na cidade. Então quando eu fechei a primeira vez, me chamaram de tranca-rua. Né, me disseram que eu era maluco. Sempre tem alguém para detonar. Me disseram que eu era maluco, me falaram um monte de coisa de mim em vários programas, que é natural, eu estava quebrando algum paradigma ali, eu respeito todos, eram opiniões diferentes, mas eu sabia que aquilo ali ia dar certo. Tanto deu certo que está lá até hoje. E é engraçado, né? Hoje eu vou com a minha filha de 6 anos, eu não tinha nem nascido na época, e ela fica, papai, você fez isso para mim? Foi? Porque ela anda lá de patinete, corre, brinca,
né? E para quem passa, ela foi meu papai que fez isso aqui. Então, isso para mim é um maior legado, isso para mim é um orgulho, porque assim como a minha filha, outras crianças não tinham nascido ainda, outras pessoas não tinham acordado para a prática esportiva ainda, e hoje, graças a Deus, elas podem usufruir, praticar atividade física, buscar o esporte. Eu acho que logo em 2017, nós fomos, de acordo com a quantidade proporcional à população, segundo o IBGE, nós somos o estado onde mais pratica esporte no Brasil, proporcionalmente falando. Que coisa legal. E se você for ver, tio Adão, quando eu assumi a secretaria pela primeira vez em 2009, eu disse isso. Né? Perguntaram qual era o legado que eu queria deixar, e eu disse que o legado seria intangível. Né? Eu ia criar cultura nas pessoas da prática esportiva, da qualidade de vida. Eu ia criar nas pessoas a cultura de se correr na rua. Intangível naquela época, tangível hoje. Era abstrato, na verdade, né? Sim. Era intangível, era abstrato, era utópico até, né? Para muita gente. Quem é esse cara, esse maluquinho, esse menino pequeno aí, maluco, né? Que fala de esporte enquanto saúde, né? Porque o esporte é qualidade de vida. Né? Se fala tanto hoje de situações de saúde, diabetes, problemas cardiovasculares, enfim, obesidade, que é um mal desse novo século, né? E você fica nessa, meu Deus, como é que se faz isso? Com esporte. É uma saúde preventiva, é barato. Como é que você faz segurança? Ocupando a cabeça das pessoas também com o esporte. É verdade. Então, o esporte ele tem uma série de situações que para muita gente acabam não conseguindo enxergar, não alcançando, porque não vivem isso. Nós que vivemos, gostamos, acreditamos, entendemos que o esporte é realmente uma via de inclusão social, né? Então é uma questão social, de segurança, educacional até. Uma criança que começa a praticar esporte desde cedo, ela passa a ler e escrever mais rápido, na questão da psicomotricidade, que é aqueles movimentos que a criança faz, então quando está na escola. Né? Então hoje não se pode mais conceber, né, se construir uma quadra, por exemplo, sem uma escola sem quadra. A quadra é a sala de aula do profissional de educação física. É uma questão de inclusão social, porque você vê lá na PAI, você vê uma série de pessoas com deficiência praticando, Parque do idoso. praticando atividade física e sendo inseridos na sociedade através do esporte. Então, parabéns àqueles que militam, que acreditam, né, e continuam levando essa ideia em frente. Eu acho que isso que é o mais legal. O interessante de tudo isso, também completando para o lado emocional, que se todos pegarem este caminho, você percebe que também estarão influenciando a estabilidade familiar, né? Aquela sinergia entre a família, a você alegria, vê lá famílias inteiras na Ponta Negra, né? De patinete, de bicicleta, correndo junto, caminhando, jogando vôlei, funcional. Pessoal que nada lá no Rio, que é uma outra coisa que a gente resgatou, né? A questão da travessia. Da travessia, né? Do nado lá no Rio Negro, nós temos o maior rio e volume d'água em extensão do mundo, e não se praticava natação lá no Rio Negro. Então, foram coisas que a gente foi incutindo e que, graças a Deus, outras pessoas seguraram essa bandeira e continuam fazendo esse trabalho, e a gente vê esse trabalho só aumentando, né? Eu adorei este primeiro bloco, que já foi, né? Foi rápido. Foi rápido. Nós vamos ver as ações do governo e do estado do Amazonas e da Prefeitura Municipal de Manaus, e a gente volta já já com Fabrício Lima. Tem mais coisa para vocês. Governo trabalhando sério para mudar o Amazonas. Mais de 1.200 famílias foram beneficiadas com a prática do manejo sustentável do pirarucu. Em 2019, a cota de captura da espécie aumentou em 29%, beneficiando as famílias ribeirinhas e garantindo a conservação da espécie. Sistema online reduz tempo de abastecimento de hospitais. 29 unidades de saúde do interior já estão utilizando o sistema que organiza os processos e reduz pela metade o tempo de abastecimento dos insumos. Combate à violência contra a mulher recebe investimentos. Mais de 15 mil pessoas participaram de palestras, atendimentos psicossociais, ações de conscientização e cursos de qualificação para mulheres em situação de vulnerabilidade. O governo iniciou as obras no trecho do Igarapé do 40. Será construída uma nova alternativa de trajeto, ligando o distrito industrial ao centro da capital, através da Manaus Moderna. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Chegou a hora do cuidado com a saúde ser redobrado. Ao combater o novo coronavírus, você também combate a gripe e o H1N1. Fique atento aos sintomas: febre alta, dor no corpo, tosse e falta de ar. Para a prevenção, higienizar bem as mãos, principalmente antes de consumir alimentos. Utilizar lenço descartável para higiene nasal
Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir. Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca. Persistindo sintomas, procure a unidade básica de saúde mais perto de você, que estará alerta e preparada para o atendimento à população. Previna-se. Esse cuidado é de todos. Prefeitura de Manaus. E aí, rapaziada, estamos de volta com Fabrício Lima. Vocês estão sentindo o clima do Papo Solto desta semana? É super importante fazer televisão desse jeito, de saber que durante a minha vida profissional, que é o meu colega jornalista, que eu sou fã dele, né, da área da comunicação social, de saber que a gente consegue hoje ter o retorno daquilo tudo que nós plantamos no passado. E vamos lá, Fabrício, com tudo isso, como foi a sua relação com os políticos naquele momento para você tentar construir este lado do esporte? Essa é a curiosidade. Ao mesmo tempo que foi fácil, foi difícil, né? Por quê? Fácil porque, graças a Deus, o esporte ele não tem lado, não tem bandeira, ele não é azul, não é vermelho, né? Não tem religião. O esporte ele não tem sexo, não tem sexo. O esporte ele abrange a todos, né? Então é mais fácil de você conseguir vender essa bandeira, você vender essa ideia para as pessoas. E é difícil porque, como eu volto a te dizer, é algo que é intangível, né? Por exemplo, era intangível para todo mundo que um caboclo aqui do Amazonas ia trazer a piscina olímpica para ser instalada aqui na Vila Olímpica de Manaus. É verdade. Né? O legado olímpico, todo mundo queria, né, a piscina olímpica, e hoje, graças a Deus, ela está aqui. Ainda não está funcionando, alguns ajustes estão sendo feitos, eu acredito que logo logo ela vai estar aberta para a população, mas o trabalho de buscar foi muito bacana. Porque você imagina, eu, caboclo da região norte, do nosso Amazonas, de Manaus, brigando com César Cielo, com o Flamengo, São Paulo, Pinheiros, Minas Tênis, os grandes clubes, né, grandes nomes do esporte nacional queriam essa piscina. É o que há de mais moderno no mundo. E eles não têm? Não, quem ganhou fomos nós, né, nós fizemos esse trabalho e foi um papo muito legal, porque se te contar assim, é engraçado como o esporte aproxima, né? Eu falei pro governador, né, eu falei, preciso ter uma reunião. Quem era o governador? Era o governador José Melo, meu amigo, inclusive, meu parceiro. Eu quero mandar um abraço pro governador José Melo, pra Edilene. Amigos são amigos. É verdade. Pra sempre. Não, é meu amigão. Eu saudade dele. É meu chefe, inclusive, e eu falei, chefe, preciso ir lá no Rio, uma reunião. E algo inusitado aconteceu. Fizemos a reunião, falamos de maneira muito técnica, eu fui dormir naquela noite muito triste. Eu falei, poxa, meu Deus, acho que não vai dar certo não. Mas enfim, eu recebi um convite inusitado. Fabrício, você vai viajar que horas? Eu falei, eu viajo só à noite. Eu ainda tenho uma reunião às 10 horas. Ele falou, vamos dar um treino amanhã de manhã. A equipe olímpica do Brasil vai nadar lá no Forte de Copacabana, até o Forte do Leme. E já que você é nadador, você pode ir com a gente. Eu falei, ótimo, vamos junto. E eu fui nadar com o Luiz e tava o Alan do Carmo, que é lá de Salvador. E o Luiz falou, Fabrício, faz o seguinte, a gente vai dar esse treino aqui, vamos nadar uns 5 km mais ou menos. E quando acabar o treino, se você me disser por que eu devo levar essa piscina para Manaus, me dá um argumento claro aqui na frente de vários nadadores olímpicos, eu te dou a piscina. É um ato descritivo meu, eu posso levar para onde eu quiser. Aí bacana, fui andando ali, o Alan do Carmo chegou próximo de mim e falou, Fabrício, faz por favor. Eu falei, o que foi? Ele, cara, tem 2 piscinas. E a Bahia tá aqui a Poliana, tá aqui eu, tá aqui a Ana Marcela, é o lugar que mais se revela atletas olímpicos para natação de águas abertas, e nós não temos uma piscina olímpica. Eu falei, pô, Alan, bacana, vou resolver o teu problema, ótimo, e como é que fica a minha cidade? Ele falou, Fabrício, esse é um outro detalhe, só 4% dos atletas que vão disputar a Olimpíada são da região norte. Que isso? E no sul ninguém tem 3 pernas, 3 braços, o que falta são aparelhos. Se tiver as condições necessárias, vamos ter mais amazonenses, mais atletas do norte disputando as Olimpíadas. E a Olimpíada é do Brasil, não é do sul do país. Que isso? Aí eu peguei a ideia, que não é minha, né? Podia estar dizendo aqui que foi tudo ideia minha, não foi. Né? Nadei lá com eles e acabou, estava muito cansado, sentamos para tomar café numa padaria em Copacabana. Lá sentamos, eu reproduzi esse discurso para o Luiz Lima, ele se emocionou, ele falou, Fabrício, eu nunca tinha pensado desse jeito. E esse Luiz Lima hoje é deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ele poderia ter dado a piscina ao Rio de Janeiro por ser deputado federal, precisar de votos, ser candidato, e agiu como um cara que pensa com grandeza. No Brasil. Que pensa no Brasil, e não é à toa que é um grande deputado federal, um grande amigo que eu tenho, né? E essa piscina está aí.
Um abraço para ele e a gente vai mandar a cópia desse programa para ele, que ele continue, está autorizado a usar o meu programa para mostrar que nós, no Amazonas, reconhecemos o trabalho que foi feito por ele e que ele vai fazer muito pelo Rio de Janeiro, continuar a fazer pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil. Exatamente. Nós ganhamos também 6 tapetes de luta olímpica das Olimpíadas, todo o material do tênis de mesa que foi disputado da Olimpíada está lá na Vila Olímpica, da Rio 2016, se for lá você vai ver tapete, as plaquinhas Rio 2016, as mesas que foram jogadas nos Jogos Olímpicos. Então, tio Adão, isso foi fruto de uma articulação muito grande, um trabalho muito grande, que só quem sabe é que já vestiu um kimono, né, que já ralou a orelha num tatame. Estatisticamente falando, as pessoas que estão nos assistindo não sabiam disso, porque nunca ninguém contou, e o espaço que a gente tem num jornal, não dá para contar tudo isso, e agora a gente está registrando, né? São os bastidores, né, tio Adão? Então, Fabrício, mas como é que fez essas amizades? É o meu dia a dia, o meu dia a dia era praticar esporte. Eu fui jogador de futebol profissional, fui campeão pela América, né, na década de 90, jogando futebol junto com o Alberto, que depois foi pro São Raimundo. Né, joguei do infantil ao profissional com o Nego Velho, com o São Amadeu Teixeira. Olha! Né, e para minha surpresa, quando ele faleceu, eu até me emocionei, porque o Arthur me ligou e falou: Fabrício, meu pai guardava algumas coisas na gaveta. Eu falei: sério, Arthur? Poxa, eu já estava emocionado com a morte dele. Eu falei: mas e aí? Ele falou: não, Fabrício, ele guardava a tua carteirinha de quando você era jogador infantil do América. Para mim aquilo foi demais, porque ele falava: meu pai se sentia responsável pelo teu caráter, e realmente ele me formou. Eu cheguei lá com 10, 11 anos, saí de lá com a minha mãe já com problema de saúde, eu tive que largar o futebol, mas fui campeão amazonense ainda, pelo Mecão, né, que hoje não joga. E as pessoas: que time tu torce? Eu sou América, né, lá do Parque 10, e eu espero um dia poder ver uma América jogar de novo e desfilar as cores vermelhas e brancas pela nossa arena da Amazônia. Fabrício, é muito legal, né, você ter a oportunidade como teve este personagem na sua vida, né, que guardou a sua carteirinha, né, e nós, amazônidas, valorizamos, e hoje nós temos a Arena Amadeu Teixeira ali, né? Exatamente. Né? A Arena Amadeu Teixeira, eu fiz questão de fazer várias homenagens pro Nego Velho, porque eu acreditava que ele é um grande nome do nosso futebol, da persistência, da perseverança. Assim como o Carlos Amit também, né, do nosso Baú Velho, que narrava e contava histórias antigas do nosso futebol, e hoje está lá o Carlos Amit, né, que eu tratei e cuidei com grande carinho. Construí um centro de ginástica rítmica, né, artística e rítmica lá dentro da Vila Olímpica, o maior centro de ginástica em área construída do Brasil, e um dos maiores do mundo. Sim, e funciona? Funciona. Continua, nosso governador está marcando presença, está olhando. Continua funcionando, lá temos mais de 1.000 crianças praticando. Você tem dado feedback para ele nessa área do esporte? Eu tenho conversado com o governador sempre que posso, assim como eu converso com todos os políticos, assim, que eu posso. Tento manter uma boa relação com todos, torço para que todos façam um bom trabalho, tanto o Arthur quanto o nosso governador. Claro! Acredito que as autoridades são constituídas por Deus e a gente tem que orar por elas para que elas possam dar o nosso melhor, porque a gente ganha com isso de volta, né? Sim. Então eu torço muito para que eles possam fazer um bom trabalho, principalmente nessa área do esporte. Nosso centro de ginástica está funcionando, a federação lá com a dona Alessandra, que é a presidente, faz um trabalho muito bacana lá. Tem balé, tem ginástica. Na época, esse trabalho começou lá no Eldorado, né? Eu interditei um ginásio, também fui chamado de maluco. Né? Mas você não vai contar isso aqui agora, não, filho? Não, desculpa te trocar assim, porque o papo tá tão interessante, mas se eu não faturar, não dá certo, né? Então, nós vamos novamente, né, Vicente? Um pequeno intervalo comercial e a gente vai voltar com o Fabrício aí. Eu quero saber se você tá gostando, Vicente. Olha lá, tá gostando. Olha lá. Vamos lá, pequeno intervalo comercial. Eu volto já com o Fabrício, tem mais. Chegou a hora do cuidado com a saúde ser redobrado. Ao combater o novo coronavírus, você também combate a gripe e o H1N1. Fique atento aos sintomas: febre alta, dor no corpo, tosse e falta de ar. Para a prevenção, higienizar bem as mãos, principalmente antes de consumir alimentos. Utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir, evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca. Persistindo sintomas, procure a unidade básica de saúde mais perto de você, que estará alerta e preparada para o atendimento à população. Previna-se. Esse cuidado é de todos. Prefeitura de Manaus.
Estamos de volta, né? Tá pegando fogo, eu fiquei louco para voltar, para continuar aqui esse papo bem solto com o Fabrício. Mas, Fabrício, o legal é quando a gente planta o bem e o bem vem pra gente, né? Você contou essa história todinha e eu tô me pensando nesse exato momento da minha vida, há 20 anos, fazendo comunicação, tô tendo carinho, continuo tendo carinho, porque sempre fiz o bem, amo todos, não tenho nada contra ninguém, todos, e sempre vou continuar assim, mas continua a história aqui no finalzinho ali pra gente mudar de assunto. A história da ginástica, você vê, tudo tem começo, meio e fim, né? O tênis de mesa, a gente começou um trabalho com 50 atletas, trouxemos o Goiama pra cá e o resultado foi um centro de treinamento, o maior do Brasil em área construída, feito por mim, inclusive, com todo o legado olímpico dentro. Governador? Governador Davi Almeida. Olha, parabéns, né? Começou com o governador Zé Melo e nós concluímos com o governador parabéns ao Davi Almeida, né? E o resultado hoje tem mais de 1000 atletas filiados, vários clubes, inclusive escolas particulares. E da ginástica não foi diferente. Nós recebemos uma ligação da Caixa Econômica, estávamos doando material de ginástica artística e ginástica rítmica na época, né? Que era ginástica olímpica, artística, hoje ginástica artística. E aí me chamaram de maluco, eu tive que interditar um ginásio, porque eu não tinha como receber esse material, R$1 milhão de material de ginástica. Nós interditamos o ginásio do Eldorado. Recebi várias críticas, porque era o ginásio do futebol, da hora da pelada, e apenas algumas crianças iam praticar aquilo ali. Hoje são mais de 1000, né, praticando. E graças a esse trabalho foi revelada a Bianca Maia, que empresta o nome, né, emprestava o nome na época, e para mim vai ser eternamente ginásio Bianca Maia, né, o centro de treinamento. Ela é recordista de medalhas em Pan-Americano do Brasil. Hoje ela é comentarista do Sport TV, já participou de Olimpíadas. Ela é professora, mas recebeu essa homenagem. De Manaus para o mundo ver. De Manaus para o mundo ver. A ginástica também faz parte da minha vida, assim como o futebol. Né, eu pude trazer para cá, eu trabalhei Copa do Mundo, Olimpíada, fiz um Vasco-Flamengo aqui, o único jogo, final de Campeonato Carioca que não foi realizado no Rio de Janeiro. E qual foi a repercussão lá no Rio de Janeiro e com os cartolas desses dois times, Fabrício? Foi engraçado, porque no começo, eu lembro que o Globo, na época, fez uma matéria enorme, e dizer que era maluquice. Né? E na segunda-feira o mesmo jornal saía com a capa estampada por mais jogos assim. E mostrava a torcida do Amazonas. Antagônicos. Antagônicos. E eles mesmo reconhecendo, porque o nosso povo era muito carente, né, de futebol. Eu lembro do meu pai me levar na década de 80 para o Vivaldão. Né? E assim, é o meu mundo. E você vai entender por que esse meu amor pelo esporte. Meu pai me levava para ver Pavão, Edson Cimento, China, Pendelac, Elinho, Jasson, Murica, China na lateral direita, mas eu vi o Pavão sendo goleiro do Fantástico, né, contra o Corinthians. Eu vi o Cláudio Barbosa fazendo gol do Fantástico, né, contra o Vitória, jogando pelo Nacional. E isso tudo me empolgava. Eu queria ter a chuteira igual a do China, porque a sola era amarela, ele corria de pela direita, né, numa velocidade incrível. E eu falava, eu vou ser que nem esses caras aí. Aí de repente Deus me deu a oportunidade de ser jogador de futebol. Aquele estádio que eu ia lá, ser mais um no meio da multidão que estava lotado, quando eu fui pisar no gramado, ele estava vazio. Já na década de 90, o Nacional saiu da primeira de maneira abrupta para a terceira ou quarta divisão. Né? Apesar de estar ali entre os grandes, surgiu aquela módulo verde, módulo amarelo, Copa União, aquela coisa toda. E o Nacional deixou de estar na primeira divisão e com isso o futebol foi diminuindo. Então, quando eu fui para a Secretaria de Esporte, o que eu falei? Poxa, eu calcei chuteira que não dava no meu pé. Eu tenho que investir na base. Na época, quando eu cheguei, os estádios eram cobrados para que a base jogasse. A nossa base, nós temos a única categoria de base que joga dentro de estádio de Copa do Mundo. Geralmente joga em estádio de barro, aqui nós jogamos... Porque isso é um trabalho a médio e longo prazo. Né? O que as pessoas precisam entender é que o esporte não é imediato. Um ciclo olímpico dura 18, 20 anos. Entendi. Né? Então, é um trabalho a médio e longo prazo. E quando você investe na base, ou determinados trabalhos que você faz, como foi o meu na faixa liberada, que a gente começou conversando, eu lembro que eu pedia para as pessoas descerem da calçada e ir para a rua, mas elas tinham medo de ser atropeladas. Olha quantas pessoas tem na rua. Eu lembro das pessoas me ofendendo e tirando foto e botando nos veículos de comunicação que não tinha ninguém na rua. E eu lá, acordava 4 horas da manhã, Sim. eu mesmo ia botar os cones. Eu peguei, eu lembro. E eu sabia que isso ia acontecer. Demorou. Tem gente que anda lá que não sabe nem que foi eu que fiz. Não, tem Né? gente. E é bom reviver. Não, e pra mim é indiferente, Adão, porque o que mais me deixa feliz é saber que aquele espaço se consolidou. Que o meu filho criou, nasceu, cresceu, e agora ele tá pro mundo, né? Fabrício, já estamos quase encerrando o nosso programa. Assim, rapidinho mesmo. Com tudo isso, político partidário
ou político-social? Porque é impressionante, é uma linha tão tênue. E você sempre foi um bom parlamento, porque você ia para o parlamento debater. Quer dizer, como o seu futuro, como é que está isso? Eu vivo hoje no esporte, eu sou professor de lutas, eu amo o que eu faço, eu trabalho com crianças carentes também, com projetos sociais. Eu acho que está tudo na mão de Deus, eu acredito muito. Estou com a mamãe tá bem dodói, ela tá passando por um problema difícil. Estima a recuperação da mamãe, um beijo para ela. Meu pai já tem uma certa idade, então eu tenho que cuidar das minhas filhas, eu tenho que cuidar dos meus pais, dos meus alunos. E aí, quem sabe, no futuro próximo aí, ou quem sabe o que Deus tem guardado para mim. Eu estou vivendo um dia de cada vez, né? Tá na Bíblia, eu não presumo mais o dia de manhã, porque pois ele pertence a Deus. Então eu vivo um dia de cada vez, dando o melhor de mim e falando daquilo que eu mais amo fazer na vida, né, que é o esporte. Eu acredito que eu pude, com a oportunidade que Deus me deu, de falar com amor daquilo que eu acredito que seja importante e viver isso intensamente. Então eu consegui fazer o que pouca gente tem oportunidade. Às vezes quer, mas não tem oportunidade. E Deus me deu, né, de ter, na teoria e na prática, a minha vida pautada no esporte. Pois é, isso é muito bom. Infelizmente, o programa chegou ao seu final, sabe? Foi tão rápido, eu queria continuar contando. Agradeça aí para essa turma. Eu quero agradecer a entrevista, foi ótima para nós, né, Vicente? Que legal, foi assim, curto e grosso. Este é o Papo Solto, a gente continua aqui fazendo o bem sem olhar quem, e que Deus lhe proteja e que você não abra mão também, eu que sou mais velho do que você, posso ser seu pai, não abra mão de ser um bom político, porque você plantou, está aí o retorno, as pessoas falam mal de mim, de você e de todos os outros que não, mas você entregou para o Amazonas para uma vida eterna, isso que está aí, porque vai ficar marcado na história do Amazonas. Eu acho né? que então, eu dei obrigado e sucesso para você. Eu dei minha contribuição como muitos deram. Eu sempre falei que eu olhava para trás e eu queria ser igual o Belmiro Vianês, né, que criou o Peladão junto com o seu Humberto, Flaviano de Monge, né, que investiu tanto nessa Federação Amazonense de Futebol, e tantos outros heróis anônimos e que passaram a ser esquecidos pela nossa história, mas que a gente precisa reviver. Né? Tem muita coisa boa ainda para viver e eu torço muito por todos. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Papai do Céu abençoe sempre. Sempre. Papo Solto dessa semana chegou ao seu final, um abraço fortíssimo para vocês, rapaziada, e com este Papo Solto da semana, tem mais Papo Solto por aí. Eu quero fazer um convite ao vivo do meu amigo Mitoso e também Belmirinho Vianês, pra gente contar a história, né? O pai dele tem uma história linda com o esporte. Então vamos lá. Eu lembro que eu ia pro estádio, só pra concluir, Tiadão. Eu ia pro estádio e tava sentado seu Humberto, seu Belmiro Vianês e Flaviano de Monge, né? E eu, curuminha ali, vendo tudo, inclusive a abertura de Peladão lá no Eduardo Ribeiro. E graças a essas pessoas que foram minhas referências, que eu consegui levar essa vida pautada no esporte. Obrigado, encerrado o programa. Valeu. Fui, galera.